Você no mercado de trabalho. Vem pro Easy. Muito bem, voltamos com Folha no Ar, primeira edição. Hoje, sexta-feira, dia 8 de maio, está no ar o Folha no Ar, primeira edição. E você acompanha o nosso programa pela Folha FM 98,3, aí no seu rádio. Acompanha os nossos streamings de vídeo e áudio também, tanto pela nossa página, folhafm98.com.br, quanto pelo nosso Face e também pelo YouTube. Você pode acessar esse programa daqui a pouco na versão podcast, também aí em todos os aplicativos, e logo mais às 17 horas, uma reprise desse programa na Plena TV. Voltamos com o Folha no Ar, e a secretária de Saúde de São João da Barra é a nossa convidada de hoje para uma pauta interessante, naturalmente com relação ao coronavírus, ao novo coronavírus. A gente conversava agora há pouco, né, Arnaldo? E ela falava mais cedo, é tudo muito novo. Todo o processo de acolhimento e até o tratamento é tudo novo. O vírus é uma novidade, então todo cuidado é pouco nesse caso. Eu trago o bom dia da Arlene Valdez Arias e, na sequência, o Arnaldo já starta aí a pauta. Doutora, bom dia, muito obrigado pela presença virtual aqui, né, pelo videoconferência aí com o nosso programa. Seja bem-vindo. Bom dia a todos, eu que agradeço. Doutora Arlene, vamos então, já tem o pessoal de São João da Barra chegando aqui nos comentários, né, o pessoal que está acompanhando a gente. Antes, eu vou só registrar aqui um dos comentários do Raul Palácio, também o reitor da UENF, também de origem cubana e amigo da doutora Arlene. Da outra vez que ele participou, ele destacou essa questão da amizade. Ele falando sobre a irresponsabilidade da Caixa e do governo, foi responsável pelas longas filas e, consequentemente, contra o isolamento social, e manda aquela mensagem tradicional do fique em casa, que a gente reforça. Quem puder, que não estiver aí na linha de frente, enfim, é mesmo o momento ainda de ficar em casa. Mas vamos para o nosso bate-papo com a doutora Arlene. Vamos falar primeiro sobre o panorama de São João da Barra, doutora. Hoje o município tem 24 casos confirmados, entre eles um óbito. Ontem foi descartado um outro óbito que estava em investigação, mas nós temos ainda aí alguns casos suspeitos. Deixa eu só abrir aqui o site da prefeitura para a gente dar um número oficial de casos suspeitos. Temos ainda 12 casos suspeitos, 12 casos em investigação. São João da Barra tomou algumas medidas pioneiras com a questão da barreira sanitária, logo adotou algumas medidas de restrição social, mas ainda assim esses números crescem diariamente. O que tem acontecido realmente na cidade que faz com que, assim como as outras cidades, mas que fez com que esses números de casos viessem crescendo nos últimos dias, doutora, pelo menos na sua opinião? Então, primeiramente, bom dia a todos, né? Só começando a conversa, como estávamos falando antes, o coronavírus é um problema hoje mundial, é um problema para o país inteiro, e a gente sabe que ainda adotando todas as medidas necessárias de proteção, vão acontecer casos, né? Porque o vírus ele é muito contagioso, né? A virulência dele é muito alta e as medidas de proteção elas são muito estritas e é muito difícil a gente conseguir cumprir com todas elas na rotina diária. Até funcionários de saúde, até quem já está acostumado a estudar o vírus, algumas vezes esquece alguma medida, coloca a mão no rosto, coloca a mão no nariz, esquece, porque são muitas as medidas que nós temos que tomar no dia a dia. Então, imagine no trabalho diário, na população, nos costumes diários em casa, o quanto também é difícil tomar todas essas medidas. Como você falou, São João da Barra, a gente começou de forma bem precoce a aderir às medidas de proteção e prevenção contra o vírus. Eu estava lembrando ontem na reunião com a equipe que a nossa primeira reunião com o Porto do Açu sobre coronavírus foi dia 13 de janeiro, né, bem antes da chegada do vírus ao município. A gente já estava começando a conversar com ele pelo fato de já existir fora do país, e começamos com as capacitações logo no início também do ano. Começamos a capacitar a equipe de epidemiologia, começamos a ter conversas entre a equipe de vigilância para quando chegasse o município.
E começamos também a aderir às medidas de proteção municipal de forma paulatina, né? De forma adequada. Os números vêm crescendo porque ainda quando a gente adere todas essas medidas, a saída e a entrada do município não pode ser proibida 100%, né? O nosso morador, por mais que a gente só deixe entrar o morador ao município, continua entrando e saindo do município para trabalho, a visitar a família, alguns, sim, uma necessidade muito importante também, né? E ele fica em contato, ele fica exposto na estrada, ele fica exposto ao contato com outras pessoas. Ele volta ao município, ele volta muitas vezes suspeito ou contaminado. Então, a gente não tem como conter 100% a doença. Nessas últimas 2 semanas, a gente teve um aumento de casos, de forma importante. A gente fez uma revisão de nossas medidas, e aí colocamos um novo decreto a aderir ao uso contínuo de máscara, uso obrigatório de máscara nas ruas, e a gente continua fazendo apelo à população para escutar a equipe da saúde. A melhor medida é o isolamento social, é não ir na rua se não é preciso. A gente sabe que a quarentena é difícil, a gente sabe que ficar em casa é difícil, mas a gente precisa que as pessoas fiquem afastadas, porque se não tem contato, não tem transmissão do vírus. Então, essa é a principal medida de proteção que a gente pode ter. O nosso principal risco hoje são as pessoas que saem do município e voltam, né? Uma pergunta que você tinha me feito mais cedo. Temos transmissão comunitária? O Brasil já declarou transmissão comunitária a nível nacional, né? Mas os nossos casos de acompanhamento, todos eles estão em contato ou com uma viagem, alguém que vem de fora do município, ou teve contato com alguém, essa pessoa confirmada que vem de fora do município. Então, assim, dentro do município, sem conhecer o fator epidemiológico, a gente ainda não teve casos. Quando a gente faz a abordagem dessa pessoa, a gente está sendo muito cuidadoso. Todos os pacientes confirmados passam por uma avaliação de epidemiologia, faz todo o histórico dessa pessoa nos últimos 6 dias, com quem esteve, aonde que ele esteve, se ele viajou. Com qual objetivo? Fazer o controle dos contatos. Quem que pode ter tido contato com ele, e a gente coloca todas essas pessoas em acompanhamento, em quarentena também, durante 7 dias. Se apresentar sintomas, então, a gente faz o teste rápido no município, que a gente fez a aquisição, né? Então, assim, transmissão comunitária já se considera a nível nacional, mas, por enquanto, no nosso município, todos os casos que a gente tem, ou teve alguma viagem para fora do município, ou contato com essa pessoa que viajou para fora do município e que já foi confirmada. Certo, eu já conversei sobre isso também nos bastidores com a senhora, mas eu tenho que refazer essa pergunta. Senhora não, né, com você, com relação a isso, que é uma dúvida muito grande dentro de São João da Barra. É um município pequeno. Eu posso lembrar, doutora, do caso daquela mãe e filha lá de Atafona, que era suspeito de coronavírus, né? Eu conheço as duas, enfim, conheço-se de vista, tenho seu amigo no Facebook, e gerou um áudio, lembra do áudio que circulou, dizendo que era um profissional da Santa Casa e que as duas estavam transmitindo o vírus de forma irresponsável, que sabia que estava contaminado. Isso levou-se a um lixamento virtual, né? E eu me senti na obrigação até de fazer um texto esclarecendo que não era bem assim, que tinha que esperar o resultado. Publiquei isso na Folha, foi uma das matérias mais lidas até no começo dessa cobertura da pandemia. Então há sim um risco de que quando você indique quem é a pessoa que está infectada, que ela possa sofrer algum tipo de preconceito, até mesmo algum tipo de violência com relação a isso. Mas, por outro lado, há uma cobrança muito forte da sociedade, falo isso porque no meu blog eu vivo chegando comentário quanto a isso, de saber onde estão esses casos contaminados de coronavírus. Ao menos, se não pudesse indicar quantos são do primeiro distrito, que é a sede do município, quantos são no segundo, que é Atafona, no terceiro, que é Gruçaí, no quarto, que é Cajueiro, no quinto, que abrange a região bem maior, mas que leva o nome ali de Pipeiras, e no sexto, que é Barcelos. Ao menos nisso, por distrito, quantos são? A prefeitura tem como disponibilizar esses dados? Desculpa que entrou uma chamada do hospital. Então, o que acontece no município de São João da Barra? Como você falou, é um município pequeno, né? A gente, na minha última live que eu tive com a prefeita, a gente também recebemos essa pergunta e eu falei o seguinte: hoje nós temos casos suspeitos em todos os distritos do município de São João da Barra, né?
todos os nossos distritos. Temos casos confirmados também, os casos que já foram confirmados, tanto recuperados como que se encontram ainda em acompanhamento domiciliar, também tem casos em todos os distritos de São João da Barra. E tem me cobrado muito, por que a gente não fala? De onde que é o caso positivo? Porque, se você vê os nossos números, aumenta um caso ou 2 casos de um dia para o outro. São João da Barra é uma cidade pequena. Quando eu falo, por exemplo, vamos supor, o caso confirmado de hoje é do distrito de Gruçaí. Eles vão saber quem é. E a gente tem obrigação de sigilo médico. Eu só posso publicar se o paciente permitir. Isso é obrigação. Se eu não fizer, eu estou incumprindo, né? Eu posso ser penalizada. Quando que eu, como médica ou como secretária de saúde, posso incumprir com o sigilo? Quando essa pessoa doente esteja colocando os outros em risco. Quer dizer, se ele não está fazendo a quarentena de forma adequada, se ele não está cumprindo com as indicações, está colocando ele ou outras pessoas em risco, eu posso, então, quebrar o sigilo médico. Mas se o paciente me pede sigilo, eu tenho obrigação legal de cumprir com isso. E realmente, Arnaldo, a gente, tristemente, nos primeiros casos que a gente teve, a gente passou por momentos muito difíceis, né? Nossas 2 primeiras pacientes suspeitas, como você falou, se a gente vê no Face delas, os comentários contra elas foram horríveis, né? Elas foram tratadas de uma forma muito desumana, e quem conhece sabe que é uma família que vem passando já por muitas dificuldades. Isso não aconteceu só com ela. O nosso o primeiro caso confirmado, na verdade, no município, também passou por muitas agressões verbais. A família dessa paciente passou por muitas agressões verbais, teve muita fake news em cima do caso dela, tá? A gente falava, né, na equipe, que a gente fazia acompanhamento dela não só de forma médica, a gente fazia um acompanhamento psicológico, a gente tinha que ligar diariamente para ela e escutar o quanto ela estava nervosa em sair na rua, quando ela já estava de alta, o quanto os familiares dela estavam com medo de ir na rua, porque estavam sendo agredidos verbalmente, estavam sendo ameaçados, né? Aconteceu novamente com o nosso segundo caso confirmado, e daí em frente a maioria dos pacientes tem solicitado sigilo. Quem não solicita sigilo e permite fazer alguma publicação, a gente coloca, né? Mas assim, eu quero ressaltar primeiramente que é uma questão legal, a gente não pode publicar se o paciente solicita sigilo. Em segundo momento, eu quero conscientizar a população do seguinte: temos casos suspeitos hoje em todos os distritos do município, temos casos confirmados hoje em todos os distritos do município, e o vírus pode estar em qualquer lugar. Qualquer pessoa que está na nossa frente pode ser uma pessoa contaminada. Qualquer pessoa que tenha contato com a gente pode ser uma pessoa portadora. Então, não faz diferença. A gente tem que tomar os cuidados o tempo todo. A gente tem que se proteger o tempo todo, tá? Eu acho que, assim, o risco não diminui por eu saber aonde tem mais casos, onde tem menos casos, até porque está sendo de uma forma bem equitativa dentro do município, né? Não tem essa grande diferença. Com certeza, se tivesse uma diferença de um dos distritos tendo um aumento diferenciado de casos, a gente ia fazer uma publicação sobre isso, até porque a gente teria que procurar saber o porquê uma determinada região está tendo um comportamento diferente. Não acontece isso em São João da Barra, está sendo de forma equitativa em todos os distritos, tá? E eu quero deixar muito tranquila também a população que a gente faz acompanhamento de todos os contatos. Os pacientes que são suspeitos ou positivos passam por essa análise de epidemiologia, eles recebem uma chamada diária, ligação diária de uma equipe para saber como que ele está, e todas as pessoas que ele fale, que ele teve contato, recebem esse acompanhamento, são colocadas em quarentena durante 7 dias, e se apresenta sintomas, a gente acompanha ainda 14 dias após o primeiro dia de sintoma e faz o teste nessa pessoa. Tá? Assim, o acompanhamento dos contatos está sendo muito rigoroso, então, para dar uma tranquilidade para a população. Então, vamos nos cuidar o tempo inteiro, tá? A gente está cumprindo com o sigilo do paciente. Se amanhã um paciente positivar e me falar: doutora, eu quero que você publique meus dados porque eu quero que as pessoas saibam, tudo bem, a gente vai cumprir também com o paciente solicitar. Mas até lá, a gente tem a obrigação de cumprir com o sigilo médico, até por proteção desse paciente. Porque a gente não está lidando só com o Covid, a gente está lidando com uma pessoa que, além de estar doente, está com medo porque está com uma doença nova,
se encontra em quarentena, está com medo de ter passado a doença para as pessoas que ela mais ama, que são os contatos diretos dele, os familiares dele, e ainda lida com o medo de ter que voltar para a sua vida normal, porque muitas pessoas ficam segregando. E, gente, o Covid, quando ele cura, ele não oferece mais risco para o resto. Se a gente dá alta para essa pessoa, para voltar e sair do isolamento em casa, e ele voltar a sua vida diária normal, é porque ele já não oferece mais risco. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar o coronavírus para também, após essa situação, a gente ficar um pouquinho mais humano. Tá certo, doutora. Eu parei aqui um pouquinho o telefone, estava falando com a prefeita Carla Machado, ela está acompanhando aqui a entrevista, e dentro do possível ela vai até vai entrar para dar uma participação junto com a gente para falar sobre esse assunto. Estou aguardando aqui eu passei um link para ela, Nogueira, mas vou te encaminhar aí o contato, não sei se tem que ser um outro link, eu passei o link. Não, o seu serve, ótimo, perfeito. Sim, então já encaminhei, vamos ver se a gente consegue fazer um contato também com a prefeita. Perfeito. Mas, Arlene, a gente entende essa questão aí da prevenção do pessoal, de preservar, melhor dizendo, da preservação do pessoal, até mesmo por essa questão de fake news mesmo, de lixamento virtual. Agora, tem um outro assunto que eu queria levantar com você, que é o seguinte: existe o centro ali de combate ao coronavírus no antigo Félix de Sá, adaptado ali no Félix de Sá, né? E o que acontece? Há muita contestação de que, por exemplo, o primeiro óbito, o paciente estava na Santa Casa. Por que há essa diferenciação? Por que em alguns momentos o paciente fica ali no centro de combate e outros vai para a Santa Casa? Então, vai depender totalmente do quadro clínico do paciente, né? No centro do Covid, nós temos uma sala de estabilização, que permite o atendimento do paciente grave, tá? E temos 6 leitos clínicos, que permitem a internação do paciente que precisa acompanhamento internado, que não possa ir para o isolamento domiciliar, tá? Dessa sala de estabilização, se o paciente não melhorar, muitas vezes quando o paciente evolui para uma intubação, quando o paciente evolui para um estresse respiratório, a gente faz o encaminhamento desse paciente. A realidade de hoje, para quem acha ainda que é uma exageração, é que a fila de regulação do estado do Rio de Janeiro para paciente com Covid está com mais de 300 pessoas aguardando, tá? Então, a gente não consegue encaminhar esse paciente. Se você tentar regular esse paciente para a rede privada, você também não consegue uma vaga para esse paciente, porque não tem mais leito também na região, tá? Então, na Santa Casa, a gente conta com 3 salas de isolamento. O que é uma sala de isolamento? É uma sala com todas as condições de UTI ou de unidade de atendimento do paciente grave, com total isolamento, tá? Ele fica sozinho nessa sala, ou quando mais acompanhado de 2 pacientes com diagnóstico de Covid. E essa sala de isolamento, ela está sendo acompanhada por uma equipe, nesse momento, que é específica para esses pacientes, né? A gente já acionou a equipe que vai trabalhar proximamente no centro de emergência. Eles acompanham esses pacientes suspeitos que se encontram nessa sala de isolamento, com o objetivo que o mesmo médico que faz atendimento do outro paciente internado por outra causa não tenha contato, então, com esse paciente que é suspeito de Covid, tá? Então, esse paciente, no caso do paciente de óbito, é um paciente em caso grave, né, que a gente colocou dentro da sala de isolamento. Ele teve que se manter em ventilação, né, acoplado ao respirador durante vários dias. Tentamos a regulação dele, foi regulado para vassouras. Pelo quadro clínico do paciente, era impossível esse traslado para a vassoura, porque era uma viagem muito longa, e a família também decidiu não liberar ele para esse traslado de vassoura, foi decisão também da família, tá? E o paciente vem, então essa é a diferença. Quem que fica no centro do Covid? O paciente que precisa ser estabilizado, é a porta de entrada, atendimento clínico e pediátrico para todos os pacientes com sintomas respiratórios, para eles não serem atendidos na Santa Casa, e nos leitos clínicos, o paciente que só precisa de um atendimento com oxigênio ou acompanhamento médico. Uma vez que ele já precisa de um atendimento de paciente grave ou um atendimento de UTI, então a gente tenta a vaga para a regulação do estado ou coloca ele em um desses leitos de isolamento, tomando todas as medidas adequadas, tá? O paciente trasladado de forma adequada, com os APIs adequados, tá? Com toda a desinfecção. É uma sala, o nome dela é isolamento, tá bom?
até esse é o nosso centro de emergência, está disponível. Arnaldo, nós já temos aí, a prefeita Carla Machado já tem áudio, eu só preciso da imagem dela agora lá para liberar a câmera, mas eu já posso trazer o bom dia da Carla, que acredito que ela esteja nos ouvindo. Prefeita Carla Machado, bom dia, nos ouve bem aí? Bom dia, Cláudio, bom dia, Arnaldo, bom dia, Arlene, bom dia a todos os ouvintes aí que estão ligados aí nessa programação que passa tantas informações importantes. E agradecer a vocês a atenção com o município de São João da Barra, com toda a região, no sentido de estar passando a realidade dos fatos, de poder estar aí nos ajudando no trabalho de informar a comunidade sobre os comportamentos, né, sobre os cuidados que deve ter nesse período tão difícil que todo o planeta passa, né? E agora o Brasil chegando, né, ao epicentro, e a gente está vendo esse problema, essa pandemia, o número de contágios já chegando mais perto da gente, né? O avanço no estado do Rio tem sido imenso e a preocupação da gente cada vez aumenta mais, né, no sentido de estar protegendo a nossa população. Carla, vou aproveitar então, bom dia primeiro, aproveitar a sua participação, uma pergunta que estava dentro da pauta para a gente abordar aqui, mas queria ver a sua impressão com relação a sua percepção com relação a como a população está aderindo às medidas adotadas em São João da Barra. A gente já falou aqui com a doutora Arlene de algumas coisas, por exemplo, como a questão da barreira sanitária, né, que tem surtido muitos efeitos. Na terça-feira, o Felipe Quintanilha foi nosso entrevistado aqui e falou sobre a efetividade daquela barreira ali conjunta no CEPOP com relação aos funcionários do Porto. E ele disse que muita gente já teve que voltar, não pôde ir para o Porto do Açu por apresentar alguns tipos de sintomas. Mas e os outros demais decretos? Por exemplo, a questão do funcionamento do comércio, do uso de máscara, um panorama geral da cidade. Como que você está vendo a adesão da população a essas medidas de restrição social? Eu tenho que dizer que o povo de São João da Barra é um povo abençoado e de fato, tem colaborado muito. A gente tem visto aí, ontem, eu não andei de carro, mas anteontem andei, na terça também, e por onde a gente passa, a gente vê as pessoas utilizando máscaras, mas com problemas ainda na Caixa Econômica, que já melhorou bastante, sabe, Arnaldo? A barreira em Campos foi uma luta nossa com o Porto do Açu, porque nós já estávamos fazendo barreira no Volantes, na porta do Porto, e liguei para Rafael para a gente fazer na divisa entre São João da Barra e Campos, mas por Campos dispor daquele espaço maravilhoso em termos de logística, ali foi bastante importante e, na realidade, é uma barreira feita sob a responsabilidade do Complexo Logístico do Açu, sob a supervisão das prefeituras de São João da Barra e de Campos. Mas, além dela, nós temos a da BR-356, temos também outra ali nos arredores de Barcelos, Campo Novo, temos outra também funcionando no 5º Distrito de São João da Barra, e nós estamos sendo bastante rigorosos na passagem das pessoas, não porque nós não queiramos que elas venham para o nosso município, é porque nós precisamos proteger os munícipes. Hoje mesmo me ligou uma pessoa amiga que estavam chegando parentes de São Paulo para buscar aí uns familiares. Eu falei, olha, eu até empresto meu carro para levar os seus familiares até a barreira, mas a gente não pode abrir, até porque estavam vindo de São Paulo. E como esse exemplo está acontecendo direto nas barreiras, de pessoas voltarem com os carros cheios, com mudanças, né, vindo em direção aqui à praia. Nós tivemos aí casos, né, Arlene aí depois pode confirmar, de pessoas
que moram em Campos e moram em São João da Barra, e que acontece muito disso, né, Arnaldo? E pessoas que trabalham, inclusive, nos 2 municípios. E a porta de entrada logo foi através do nosso pronto-socorro de Barcelos. Então, a gente está atendendo esses casos, vamos atender todas que a gente tiver a condição, até porque o sistema é único de saúde. Mas nós estamos correndo contra o tempo. Nós estamos nessa luta há cerca de 2 meses, sem parar, sem sábado, domingo, feriado, dormindo às madrugadas, correndo atrás de todos os equipamentos necessários, vendo obra. Nós fomos dos primeiros municípios a montar um centro de combate ao Covid em frente à Santa Casa de Misericórdia de São João da Barra, no sentido de proteger os doentes que estavam lá nesse hospital, né, que é o único hospital do município, fazer a triagem, segurar ali os casos de Covid, e desde então a gente tem feito o acompanhamento, mapeando inclusive os familiares e as pessoas que têm contato com telefonemas diários para essas pessoas, para saber da evolução do contágio, se as pessoas estão cumprindo isolamento. Estamos apelando até para a vizinhança. É o que eu falei com você outro dia por telefone, que nós temos que pedir para as pessoas verem aquelas que foram contagiadas como nosso irmão e nosso próximo, e ver de forma amorosa, né? E nos ajudar na vigilância também. Infelizmente, nem todo mundo tem o senso de responsabilidade devido. E essas pessoas, elas, sob vigilância, caso necessário, se elas não tiverem a atitude correta, nós, infelizmente, vamos ter que usar de força policial também. O Aloysio me ligou, me passou a mensagem ontem, perguntando sobre o meu ponto de vista sobre o lockdown. Eu falei com ele que a gente estava analisando. Você sabe o quanto é necessário o setor produtivo, você já sabe o quanto nós perdemos de receita de royalties de petróleo, né? Essa parcela especial do mês de fevereiro, Cláudio, ela veio zerada. Meu Deus. Né? Isso foi um prejuízo de cerca de 10 milhões de reais. E essa de maio a gente não espera grande coisa, parece que não vem zerada, mas vem em torno de 10 mil reais. Então só isso, só a parte de receita de royalties, que representa em torno de 35% do nosso orçamento, nós já estamos tendo um baque muito grande. Sim. Fora as transferências governamentais, o ICMS, o FPM, né, e as receitas próprias como o ISS, IPVA, ITBI e outras mais, que com certeza também já tiveram uma queda e vão ter uma queda muito maior, e que, apesar de ter sido votado no Congresso Nacional, não vai repor, né, a perda que nós teremos de fato. Então, é hora de apertar o cinto. Nós estamos aí contando com a contribuição dos nossos servidores, dos nossos contratados, dos nossos terceirizados, porque é um momento de luta. Não queremos ninguém que tenha problemas de saúde, que tenha uma idade superior de 60 anos, trabalhando nos locais, se deslocando para os locais de trabalho, mas aqueles que podem vão dar sua parcela de contribuição, nos ajudando em diversas frentes que nós montamos aqui, com a finalidade de estar ajudando a população, minimizando os custos nossos e aproveitando a mão de obra que a gente já tem, a fim de que a gente não tenha que demitir ninguém, que tenha que tirar ninguém, né, da administração municipal nesse momento tão difícil. Comecei dando exemplo por mim e pelo vice-prefeito, diminuindo nossos salários dos cargos de confiança. Tivemos que suspender temporariamente o cartão alimentação daqueles servidores que não estão na ativa, né, que eles não precisam se deslocar para o trabalho, a grande parte realmente não está nem em home office, tem alguns em home office,
mas a gente precisa cumprir a legislação e até porque a gente não está com recursos suficientes e nunca, nesses, vou dizer, quase 12 anos de administração, eu atrasei um salário, o pagamento de um salário sequer. Nós sempre cumprimos com todas as nossas obrigações e pretendo continuar assim, e por isso já foi determinado, desde quando vimos o cenário se despontando, que houvesse corte em contratos, que a gente tirasse todas as despesas que são menos essenciais e que nos resguardássemos para que tivesse o necessário para priorizar hoje, que é a saúde e a assistência social. E para isso também a gente está precisando ter um investimento mais forte também na parte de segurança pública. Nós, com o Centro do Convite, com as barreiras, hoje dentro do município já somos 3 barreiras sanitárias. Campos, a gente pode contar como uma 4ª barreira sanitária dentro do município. Nós temos certeza que nós conseguimos evitar que esse contágio pudesse ter uma propagação muito maior do que está tendo, mas a gente ainda precisa de mais dedicação, mais empenho das pessoas, dos nossos amigos, desse povo maravilhoso de São João da Barra, no sentido de ficar em suas casas. Os próximos 10 dias são decisivos para a subida dessa curva, e nós temos dificuldades com alguns equipamentos que nós, há cerca de 2 meses, já compramos, mas nós não estamos tendo cumprimento na entrega de todos. Estamos buscando, conseguimos com um fornecedor alguns equipamentos, com outros, são equipamentos diferentes, nós estamos precisando realmente daqueles equipamentos mais a Arlene vai saber explicar melhor essa questão, uma capacidade de atender pacientes que estejam com uma gravidade, um clínico, né, um estado clínico mais grave. E, em paralelo a isso, graças a Deus, chegou um tomógrafo de última geração, só existe 40 tomógrafos desses no país, foi uma aquisição da Santa Casa de Misericórdia de São João da Barra, onde a gente tem uma parceria efetiva, né? E eu não sei se está escutando. Sim, aí, perfeito, cara. Porque a imagem, estou sem a imagem da senhora, mas o áudio está perfeito. Porque eu não estou conseguindo realmente estar escutando muito bem, estou vendo Arnaldo aí falando alguma coisa e eu não... Não, eu estou falando com a redação, estou te ouvindo, mas estou falando com a redação aqui ao mesmo tempo. Okay. E esse tomógrafo também vai ser muito importante, porque aquele paciente que chega lá, a gente vai saber o que de fato afetou no pulmão dele, a fim de poder estar adequando aos equipamentos necessários. Nós não tínhamos os fisioterapeutas respiratórios, a Arlene já montou uma equipe, nós convocamos, outros médicos da rede, nós estamos buscando, treinando, a equipe está se formando, nós estamos lá com o centro de emergência praticamente finalizado, inclusive uma coisa que eu achei bacana demais, e a gente tem que parabenizar, Arnaldo, o Tonho, né, que é um cara inteligente por demais, prático, mas que fez um túnel de desinfecção para a proteção dos médicos, que ficou muito bacana também. Nós vamos ter a parte administrativa, que vai ter o apoio psicológico, o apoio no serviço social, vai ter a parte também administrativa de estatística e controle do contágio, uma parte de comunicação social, e estamos já foi desinfetado, já teve a limpeza geral, já foi desinfectado também
desinfectado o termo? Eu acho que né, Arlene, que toda hora esses termos assim Nós estamos também com bastante testes, nós agora montamos mais um espaço lá na BR-356, que nós já começamos a fazer a testagem, né, por amostragem, e o porto, no que está funcionando, porque a parte de construção civil nós suspendemos temporariamente, mas no que está funcionando, os planos de contingência estão sendo entregues, avaliados. Nós vamos pedir ainda mais cuidados por parte deles. Nós temos muita preocupação com aqueles que vêm para cá, passam a semana, final de semana, voltam para os seus lugares e na segunda-feira retornam e passam a semana conosco, no sentido de poder estar, de certa forma, disseminando aí o contágio, e o Porto está passando também as normativas necessárias. Quer dizer, é matar um leão todos os dias, é discutir todos os dias, tentar entrar num consenso, onde a gente possa estar unindo, né, as coisas que a gente sabe que é importante, né, a questão da geração de emprego, a questão da manutenção dos empregos é uma coisa que nos preocupa muito. Essa semana nós tivemos o episódio do Sesc Mineiro, mas isso já vinha sendo falado há tempo. Eu, inclusive, já fiz uma tentativa no passado, que o Sesc Mineiro ofereceu esse espaço para o Sesc Rio, mas o Sesc Rio não teve interesse. Eu já tentei junto ao Sesc Rio e, no entanto, serão tantos desempregados agora, porque já tinham desmobilizado bastante pessoas, bastante servidores lá, mas são 33 sanjoanenses que estão sendo dispensados diretamente do Sesc, os em torno de 115 ou 125 que são das terceirizadas, eles permanecerão para a manutenção do espaço, mas a gente sabe que tem toda uma cadeia produtiva que gira em torno, são os charreteiros, né, são os ônibus de turismo, são o pessoal do artesanato, é o pessoal da cultura que sempre estava fazendo eventos lá, e a gente fica muito triste, mas isso está acontecendo em Minas Gerais, já aconteceu com 8 unidades do Sesc de Minas, e não seria diferente no Sesc daqui, que até mesmo não pertence ao estado de Minas Gerais. Hoje, o objetivo do Sesc é mais voltado para a finalidade dos setores de educação, de saúde e de assistência social. Essa parte de hotelaria está sendo desativada em sua grande maioria, né? E isso também não é só em Minas, mas no Brasil inteiro, como a gente vê aí nos noticiários. Mas voltando aqui, que eu não vou me externar, não vou me alongar muito, porque vocês estão aí com a profissional que entende da área, o que eu queria realmente é agradecer à Folha da Manhã, a vocês aí, né, por todo esse apoio, e reiterar, né, que ratificar que é importantíssimo o isolamento social. Nós hoje, acho que já é sexta-feira, né, gente? Sim, hoje é sexta. Eu até me perco de dia da semana, desde que começou essa pandemia. Eu me perco, eu não sei nem mais o que é sábado, domingo e feriado, né? Mas não faz diferença, realmente. Eu não estou ouvindo bem, está muito... Eu falei, prefeito, que não faz diferença. Feriado, sábado, domingo nessa pandemia... Tanto para quem está em home office ou para quem está trabalhando também, não faz diferença. Quem está trabalhando dobrado também, né? Ou mais. Né? O momento é muito delicado.
É verdade, Cláudia, é verdade. E a gente tem feito o possível, olha só, na parte da educação, a gente lançou nossa plataforma digital, online, atende alunos até o 9º ano, e estamos aí fazendo a cotação de tablets para ceder aos alunos do 6º ao 9º ano. Estamos distribuindo agora cadernos pedagógicos, um material riquíssimo, trabalhado dentro da nossa realidade, pelos nossos profissionais, né, os coordenadores pedagógicos, uma cesta de alimento farta, com um kit de higiene pessoal e de limpeza, e temos aí em torno de 4.500 famílias que recebem, né, o cartão cidadão, que é o nosso programa de renda, distribuição de renda, né, e não é nada, mas já ajuda, são R$300 que essas famílias recebem, que utilizam no comércio local, né? Então, fora isso, as cestas de alimento que a gente tem dado, porque tem muitos profissionais que infelizmente tiveram que parar com as suas atividades e estão sem renda nenhuma, né? Eu falo até em especial com os donos, os topiqueiros, eu falo dos ambulantes, né? E a gente tem muita preocupação. Nossa preocupação grande são com os pescadores que pescam em Macaé, que pescam no Farol de São Tomé, que pescam no Espírito Santo. Nossa preocupação são com os nossos caminhoneiros que saem diariamente para levar tijolos, para levar os produtos agrícolas que aqui são produzidos para o Rio de Janeiro, para os grandes centros. Nossa preocupação com o porto é grande. A nossa relação com Campos é a relação de irmãos mesmo, né? Então, a gente sabe que, né, que muitos trabalham em Campos e muitos vêm para cá trabalhar aqui, fora a questão da dependência do comércio. E o que a gente pede é que as pessoas realmente só façam, né, esse deslocamento se for extremamente necessário, né, porque Perfeito. É perigoso para elas. Quando as coisas muitas vezes estão longe, a gente não dá tanta importância, mas a gente já está vendo dentro da nossa cidade pessoas conhecidas nossas sendo acometidas disso. Já tivemos uma morte de um rapaz de 49 anos que não tinha problema de saúde nenhum, né, que a gente não conseguiu leitos, regulação, foi para a Vassoura, acho que a Arlene, acho que no início ela comentou isso. Não, ele não tinha condição física de ser deslocado para lá. Quando conseguimos para Itaperuna foi tarde demais. Essa semana tentamos no setor privado, em Campos, para internar, não conseguimos vaga. Então, nós estamos realmente numa situação muito difícil, que eu nunca passei isso na minha vida. E olha que eu tenho uma experiência grande, que eu estou prefeita pela 3ª vez. Eu estou aí no meu 12º ano de mandato e eu nunca tive problemas nenhum relacionado a não conseguir internar alguém em leito de UTI quando precisasse. Então, por isso que eu peço, e toda hora eu estou pedindo, fiquem em casa. Não é férias, não é a hora de ir para a rua, não é a hora de não tomar cuidado, é lavar as mãos de uma em uma hora. Esse vírus é muito virulento e ele contagia de maneira muito fácil. Nós temos que ter muito cuidado onde a gente coloca as nossas mãos, como a gente lava as nossas roupas, deixar as roupas separadas pelo menos uns 5 dias dentro de um saco plástico para que possa ser jogada na máquina com outras roupas, caso misturem, né?
Os sapatos devem ser tirados antes de entrar dentro das casas, né? A gente deve lavar as mãos quando vem da rua, antes de colocar em qualquer objeto dentro da casa da gente, porque a sobrevivência desse vírus é longa e, inclusive, há a possibilidade também de ser pego no ar, que ainda, né, há discussão em torno disso. Então é bom que nós mantenhamos um distanciamento mínimo de 2 metros para outras pessoas. É isso que a gente pede. Eu acho que é 1 mês, 2 meses de sacrifício para que nós possamos voltar à nossa normalidade o mais breve possível. Prefeita, a gente precisa ir ao intervalo, eu sei que também a senhora tem outros compromissos, mas no domingo agora vence o decreto que está em vigor. Já há um novo decreto, as medidas de isolamento, questão de flexibilização de comércio, como que está esse panorama? Sem chance nenhuma de não dar continuidade e até mesmo da gente endurecer mais algumas ações, algumas restrições lá, sabe, Arnaldo? Volto a falar, os próximos 10 dias são importantíssimos para que a gente se organize de uma melhor forma, para que a gente possa ter aí as coisas mais acertadas e menos contágio possível, porque o grande problema que nós temos é todo mundo adoecer ao mesmo tempo, porque esse vírus, às vezes eu até falo isso, as pessoas ficam espantadas comigo, mas todos nós vamos pegar, né? Até para passarmos a ter, porque não é todos nós, a grande parte da população vai adquirir anticorpos, vai ter, muitos até vão sentir nada, né? Mesmo acometido, mesmo tendo sido contagiados. Outros um resfriado que vai resolver facilmente, mas para muitos, principalmente aqueles que fazem parte do grupo de risco, os nossos idosos, né, pessoas que tenham doenças crônicas, eles sofrem, eles têm um risco muito grande, e todos nós temos pessoas que amamos e que fazem parte desse grupo de risco, sejam elas das nossas famílias ou do nosso círculo de amizade. Eu sei que, como seres humanos que somos, como pessoas cristãs, pessoas que seguem os ensinamentos de Cristo, que está lá, amar o próximo como a si mesmo, nós tomaremos todos os cuidados e evitaremos prejudicar a outros que não merecem, que merecem ter uma vida mais longa, né, tá curtindo mais um tempo de vida com suas famílias. É isso que a gente quer e é isso que a gente passa para todos os ouvintes, sejam eles de Campos, sejam eles de São Francisco, toda a região, e em especial ao povo aqui de São João da Barra. Prefeito, obrigado pela participação. Renovar o convite para que a gente faça um bate-papo mais amplo, com não só com os assuntos de coronavírus aqui no Folha no Ar, com a minha participação, com a do Aloysio. Deixar acalmar um pouquinho, baixar essa onda aí da questão do coronavírus, para que a gente possa marcar uma próxima oportunidade. Eu estou devendo realmente isso e eu agradeço mais uma vez o convite e a atenção dispensada para todos nós. Bom dia para todos. Bom dia. Bom dia, prefeito. Arnaldo, vamos ao intervalo então? Vamos, e na volta a gente continua com a doutora Arlene, né? Tem alguns pontos aí para a gente falar sobre a reabertura do centro de emergência, para a gente falar sobre, até uma questão que a Carla levantou, essa das testagens, né, por amostragem. Isso é interessante a gente esclarecer com a doutora Arlene. Vai esclarecer, dar mais detalhes no próximo bloco. O tomógrafo também, tudo. Exato. Abordar todos os detalhes aí. Muito bem, então são 8h26, nós seguimos aqui no Folha no Ar, primeira edição, rápido intervalo, com o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Voltamos em instantes. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça Laboratório Plínio Bacelar.